Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h38. Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, 4 de abril do ano de 2023. Estamos começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo na bancada, Daliana Oliveira, bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, bom dia para todo mundo, sejam bem-vindos. Você começando o dia sempre muito bem informado aqui no Jornal Verde Vale. Agora 6h39, vamos aos destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Ministro Haddad prevê arrecadar até 15 bilhões de reais com tributação de site de apostas. PGR pede ao STF que declare imprescritível crime de trabalho análogo à escravidão. Frente fria deve provocar pancadas e chuvas nesta semana em Goiás, é o que diz o Cimego. Em decisão liminar, Toffoli suspende taxa do agro em Goiás. China volta a comprar a carne brasileira. Desemprego no Brasil atinge 9 milhões de pessoas. 38 milhões de trabalhadores estão na informalidade. PM recupera cavalo furtado de centro de ecoterapia em Rio Verde. Serviços do Correio ficam mais caros. Vendas para a Páscoa deste ano deverão ser melhores do que no ano passado. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h40. Um ótimo dia para você, uma ótima manhã de terça-feira. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a Receita Federal prevê arrecadar de 12 a 15 bilhões de reais com a tributação de apostas online. Ele também afirmou que há empresas de comércio online que fazem vendas comuns se passarem por remessa pessoa a pessoa, como forma de não pagar impostos, e que elas passarão a ser taxadas. Segundo o ministro, tais medidas serão tomadas para incrementar a arrecadação na ordem de 110 a 150 bilhões de reais, para viabilizar as metas contidas na proposta de arcabouço fiscal. Haddad disse ainda que trabalha com o cenário de aprovação da reforma tributária no Congresso até outubro deste ano e que a sua pasta avalia medidas a serem tomadas depois, caso seja necessário corrigir distorções. 6h41. A Procuradoria-Geral da República pediu nesta segunda-feira que o Supremo Tribunal Federal reconheça que o crime de trabalho análogo à escravidão não pode prescrever, ou seja, que não há um limite temporal para punir esse crime. Para a PGR, não pode ser estabelecido um prazo temporal para o Estado punir os responsáveis por graves violações dos direitos humanos. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao STF que proíba de forma provisória que juízes e tribunais declarem a prescrição desse tipo de crime até que a ação seja julgada de forma definitiva pela Corte. Nos 3 primeiros meses deste ano, o Ministério do Trabalho e Emprego resgatou ao menos 918 trabalhadores em condições semelhantes à da escravidão, uma alta de 124% em relação ao volume dos primeiros 3 meses do ano passado. O número é recorde para um primeiro trimestre em 15 anos, sendo superado apenas pelo total de 2008, quando 1.456 pessoas foram resgatadas. E o Brasil tem 25 mil mortes por acidentes de trabalho em 11 anos. Janaína Oliveira fala sobre essa triste realidade. O Brasil registrou quase 7 milhões de acidentes de trabalho nos últimos 11 anos. Desse total, 25.500 resultaram na morte de trabalhadores que tinham registro na carteira. As informações são do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, atualizado recentemente. E esses números só não são maiores, conforme o Ministério Público do Trabalho, devido à subnotificação, ou seja, muitos acidentes não estão sendo informados de forma correta, por meio da comunicação de acidentes de trabalho, a chamada CAT. Uma situação preocupante, segundo o subsecretário de Pesquisa e Desenvolvimento de Informações do órgão, Luiz Fabiano de Assis. Os dados que a gente examinou são muito preocupantes, porque na média são 20% de todas as comunicações de acidente de trabalho não foram criadas pelos principais responsáveis, mas sim pela Previdência no momento em que acontece o afastamento. Dos acidentes de trabalho não
fatais, o observatório mostra que 91 mil envolvem lesões graves, como fraturas, amputações, ferimentos e traumatismos. O MPT defende a comunicação de acidentes de trabalho de forma correta, como determina a lei. A procuradora do Trabalho, Sirlene Zimmermann, destaca que somente com as informações reais é possível criar mais mecanismos de proteção aos trabalhadores. É preciso conhecer essa realidade para que, de fato, isso impacte na implementação de políticas públicas de melhoria dessas condições e também encoraje, conscientize as empresas sobre a necessidade, esse dever de realmente assegurar ambientes de trabalho que não sejam ambientes adoecedores. Conforme a legislação, a CAT deve ser emitida quando o trabalhador sofrer acidente de trabalho, acidente de trajeto ou ainda uma doença ocupacional. O responsável pela comunicação é o empregador, que deve fazê-la assim que tomar conhecimento do ocorrido, logo no primeiro dia subsequente ou em situação de óbito, imediatamente. O Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho é do MPT e da OIT. A ferramenta mapeia informações de comunicações de acidentes de trabalho enviadas ao Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h45. Alerta de pancadas de chuva, raios e ventania nesta semana para o estado. Isso de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do estado de Goiás, o CIMEGO. O boletim divulgado ontem mostra a passagem de uma frente fria pelo sudoeste do país que pode chegar a Goiás. O CIMEGO prevê que durante essa semana pancadas de chuva acompanhadas de raios e ventos cheguem a várias cidades. Isso acontece porque a nebulosidade em Goiás vai ter um aumento motivado pela frente fria que atinge o sudeste do Brasil. Essa frente fria deve causar áreas de instabilidade em vários pontos do estado, foi o que disse o órgão. As cidades com maior probabilidade de chuva são Porangatu, Ouvidor, Goiandira, Ipameri, Cristalina e Iborá, onde pode ter até 10 milímetros de chuva durante a semana. E o ministro Antônio Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, acatou o pedido de liminar da Confederação Nacional da Indústria e suspendeu efeitos da lei que cria o Fundo de Infraestrutura em Goiás, conhecido também como a Taxa do Agro. O ministro afirma no seu despacho que, depois de uma análise inicial, pareceu-lhe que a criação do fundo violou o artigo 167 da Constituição, no inciso que proíbe a vinculação de receita do imposto a órgão, fundo ou despesa. Toffoli também enxerga risco de haver desrespeito ao artigo 155 da Carta Magna, no parágrafo e nos inclusos que colocam limites constitucionais à atividade tributária dos estados no âmbito do ICMS. O ministro do STF acredita que os agropecuaristas de Goiás poderiam sofrer prejuízos irrecuperáveis caso os dispositivos legais que agora são questionados pela CNI sejam considerados inconstitucionais pela Suprema Corte lá na frente, quando a análise do mérito finalmente acontecer. Por essa razão, ele concedeu a liminar. No mesmo despacho, Toffoli informou que vai submeter o assunto à análise do plenário do Supremo no dia 14 de abril desse ano, em sessão virtual, e convidou a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da União a se manifestar no processo. 6h47. E o governo de Goiás realiza progressão salarial de professores e de outros profissionais no âmbito da educação. Quem traz os detalhes é Bernardo Martini. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Dalena? Joia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h47 e o jornal francês L'Équipe noticiou na noite desta segunda-feira que o atacante Lionel Messi não deve continuar no Paris Saint-Germain. Permanência dele por mais uma temporada, a opção que estava prevista em sua chegada em 2021, depende de acordo de redução salarial. Segundo o jornal L'Équipe, tanto o pai do craque Jorge Messi quanto o presidente do PSG haviam acordado durante a Copa do Mundo que o atacante iria permanecer no clube por mais um ano. Mas não havia entrado em detalhes sobre pagamento ou tempo de duração do próximo vínculo. O contrato se encerra agora no dia 30 de junho desse ano. Ainda de acordo com a apuração do jornal francês,
Ambos os lados tentaram chegar a uma solução para a negociação, mas a mesma foi ficando cada vez mais difícil. Messi veria com grande interesse a possibilidade de voltar ao Barcelona. O vice-presidente esportivo do clube, Rafael Iusti, afirmou que há conversas com representantes do jogador sobre essa chance. O Le Equipe afirma que o Barcelona ainda não fez proposta oficial para Messi. A única oferta até o momento seria uma renovação com o PSG. 6h48. Equipes brasileiras iniciam a caminhada no torneio longe de casa. Os detalhes dessa matéria você confere com Cadu Macri. A fase de grupos da competição mais importante do continente começa nesta terça-feira e 7 times brasileiros lutam pelo título da Libertadores da América. A primeira equipe a entrar em campo pela Liberta é o último vice-campeão, o Atlético Paranaense. O Furacão vai a Lima para enfrentar o Alianza Lima às 7h no horário de Brasília, na abertura do Grupo G. A equipe vem com um excelente aproveitamento na temporada, com 15 jogos e 14 vitórias, tendo apenas um empate em todo o Campeonato Paranaense. O zagueiro Thiago Heleno comemora a boa fase, mas mantém os pés no chão em relação aos números. Uma estreia fora de casa, começa uma outra competição, temos que virar a chavinha, né? Daqui a pouco começa a Copa do Brasil e Brasileiro, fica ainda mais difícil, mas o clube montou um elenco para estar dentro dessas competições, né? Claro que com todos os cuidados possíveis, então dar mesmo parabéns pelo esse início de ano aí, mas não significa nada que a gente vai ganhar tudo com esse início. A gente precisa cada dia trabalhar mais, porque as equipes vêm conhecendo mais o nosso time, então isso vai dificultando, mas eu tenho certeza que o Paulo vem estudando bastante as equipes, né? Passando coisa boa pra gente, e o mais importante é que o jogador ele tá aceitando as ideias do Paulo. Então, isso é um passo importante, tenho certeza que a gente tem tudo para fazer um grande ano aí. Um outro brasileiro que estreia nesta terça-feira é o Internacional, que está na competição buscando o tricampeonato. O Colorado vai até a Colômbia para enfrentar o Independiente Medellín na primeira rodada do Grupo B. A bola rola às 9h no horário de Brasília. A diretoria do Inter conseguiu correr contra o tempo e inscreveu os 2 últimos reforços do time para a temporada. Gustavo Campanharo, jogador de meio campo que veio da Turquia, e Aranguiz, do Bayer Leverkusen, não terão condições de jogo para a estreia, mas estão regularizados no torneio. A agência Rádio Web, com informações da Libertadores da América, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h51. E o mercado da soja fechou o pregão desta segunda-feira com altas de 15,25 a 19,50 pontos nos principais vencimentos, levando o maio a $15,22 e o agosto a $14,40 por bushel. No Brasil, porém, os efeitos não foram sentidos, uma vez que o dólar voltou a cair e os prêmios também. Foi o que explicou o analista do complexo soja da Agroinvest Commodities, Eduardo Vanin. O mercado brasileiro continua sendo pressionado por 2 dos 3 fatores que formam os preços, sendo o prêmio e o dólar. As altas deste início de semana se deram ainda refletindo parte dos números que o Departamento de Agricultura americano trouxe na última sexta-feira, em especial a dos estoques trimestrais americanos, que vieram abaixo da média das expectativas do mercado. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Ontem o presidente Lula, recuperado da pneumonia, foi para o Palácio do Planalto e já fez uma reunião ministerial. A reunião estava a portas fechadas, mas no início ele fez uma breve alocução aos ministros, pedindo que não se lamentem, que sejam otimistas. Aí a gente fica pensando, puxa, o que aconteceu? Que ele está reconhecendo que integrantes do governo estão lamentando alguma coisa e que é necessário sacudi-los para que eles distribuam um otimismo. O otimismo faz parte de propaganda, né? Na tentativa de contaminar as demais pessoas, de passar esse otimismo para os demais. É que, no domingo, o Datafolha, que nunca foi contra Lula na campanha eleitoral, Datafolha está mostrando que os dados de otimismo e pessimismo estão em relação a dezembro do ano passado. O otimismo está caindo e o pessimismo está subindo. Vamos aos números aqui do Datafolha. Em dezembro, o pessimismo estava em 20%, agora já está em 26%. O otimismo estava em 49%, caiu para 46%. A política econômica, as pessoas imaginavam que seria a mesma, 28%. Agora já estão vendo que não vai ser a mesma, né?
26%. Essa avaliação é a menor dos 3 governos Lula, comparando o primeiro trimestre de governo, no primeiro mandato, no segundo mandato e agora no terceiro. É a avaliação mais baixa, a pior avaliação. Vejamos aqui, a avaliação positiva nesse momento está em 38%, a negativa está em 29%. As pessoas que falam em irregular, quer dizer, não sabem exatamente definir, são 30%. É Datafolha, publicada no domingo. Por causa disso, o presidente Lula falou aos seus ministros que precisam distribuir otimismo e não ficar se lamentando. Lamentando por quê? Bom, saiu o arcabouço fiscal, né, que é uma nova marca de fantasia para o teto de gastos ser furado, ser desrespeitado. Foi uma das grandes leis do período Temer que o Congresso aprovou, para limitar os gastos públicos. Mas o governo quer gastar. O ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, disse que é uma licença para gastar. E que, havendo licença para gastar, tem que crescer a arrecadação, porque senão não paga. Isso Afonso Celso Pastore disse num dia, domingo ou sábado, e na segunda-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirma que precisa ter mais receita, aí na ordem de 110 bilhões a 150 bilhões. Traduzindo, o governo pretende cobrar 150 bilhões a mais de impostos de todo mundo. Dá R$700 per capita, do bebê ao mais idoso dos brasileiros. 700 de cada um, para o governo poder gastar. É por isso que as pessoas estão estranhando, já estão, mesmo os que aprovaram, estão desistindo de aprovar. Os que estavam pessimistas agora são em maior número, porque não há definição. E o presidente repetiu nessa fala de abertura da reunião ministerial, né, que os programas sociais foram todos desmontados no governo passado. Ele repete isso a toda hora, né? Na base daquela receita do repita, 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 alguém vai acabar acreditando. Alguém que não se dá o trabalho de pensar, alguém que está distraído, vai acabar acreditando. Mas a pesquisa da Datafolha mostra que nem é bem assim, que as pessoas estão caindo na real, né? Inclusive os 60 milhões que fizeram com que o Brasil tivesse a situação de agora. Bom, queria falar mais desse anúncio do arcabouço, né? Vocês notaram que foi no mesmo dia que o ex-presidente Bolsonaro chegou a Brasília. É um recurso de propaganda, né? Sempre que não se quer dividir o noticiário, se inventa alguma coisa. Então o arcabouço foi anunciado assim, apressadamente, que precisava ser anunciado, porque pegou, né, um nome. Olha, fura teto de gastos. O governo quer furar o teto de gastos. Aí o governo substituiu isso por vem aí um arcabouço fiscal, né? Como disse o Afonso Celso Pastore, é para gastar mais. E a consequência disso, segundo o ex-presidente do Banco Central, é uma brutal carga fiscal. De Lisboa, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h07 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira, dia 4 de abril. E os preços para os serviços postais e telegráfico nacionais e internacionais dos Correios ficaram 5,49% mais caros a partir de ontem. O reajuste líquido de impostos e contribuições sociais consta no Diário Oficial da União. A portaria é assinada pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Segundo o Ministério, trata-se da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de janeiro a dezembro do ano passado, fora o fator de produtividade. Com isso, o preço para postar uma carta de até 20 gramas irá de R$ 2,35 para R$ 2,45. Um telegrama, por sua vez, aumentará de R$ 14,30 para R$ 14,90. Pressionado por críticas crescentes de educadores e estudantes, o governo federal vai suspender a implementação do novo ensino médio. A portaria deve ser publicada nos próximos dias, com a interrupção do prazo de implementação da política. O texto também irá assustar as mudanças do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, previstas para o ano que vem, que iriam adequar o exame ao previsto nas novas regras da etapa.
O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior público no país. Essa suspensão vai ocorrer inicialmente enquanto perdura o prazo da consulta pública sobre o tema. Iniciada em março, a consulta tem 90 dias de duração, com a possibilidade de prorrogação e mais 30 dias para o MEC, o Ministério da Educação, elaborar um relatório. 7:09. E as vendas para a Páscoa deste ano deverão ser melhores do que no ano passado. Vamos conferir os detalhes com a repórter Priscila Mendes. A Páscoa, que representa a sexta data comemorativa mais relevante do calendário do varejo, ficando atrás apenas do Natal, Dia das Mães e Black Friday, tem boas expectativas para as vendas de 2023. De acordo com a pesquisa realizada pela CDL-BH, Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, 84,6% dos comerciantes da capital mineira acreditam que as vendas deste ano serão melhores ou iguais às de 2022. Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL-BH e conselheiro do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, avalia que a expectativa é alta, tanto para os lojistas quanto para os consumidores. Ainda que grande parte dos lojistas tenha sentido um aumento no preço dos fornecedores por causa da inflação, a expectativa para a data é bem positiva. Além disso, os consumidores estão um pouco mais confiantes em relação à economia e sentem-se mais seguros em comprar. Esperamos que cada consumidor adquira, em média, 2 itens, totalizando um gasto de R$ 101,10. Os lojistas acreditam que os produtos que terão maior saída serão o ovo de Páscoa artesanal, as caixas de bombons industrializadas, os ovos de Páscoa industrializados, bolos, tortas e doces gourmets. Ovos artesanais lideram a lista de itens que deverão ter maior saída e a chefe de cozinha e confeiteira Jana Crossi fala que os clientes estão optando por preços mais acessíveis. Mesmo com o aumento dos preços, dos chocolates, dos insumos, para a fabricação dos ovos, os clientes eles não estão deixando de pedir. Mesmo que eles não peçam um ovo de R$100, eles estão optando por um ovo com preço mais acessível. Com isso, a demanda tem aumentado esse ano de 2023. Segundo a estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, o comércio varejista brasileiro deve vender 2 bilhões para a Páscoa deste ano, um aumento de 2,8% em comparação com o mesmo período de 2022. Os maiores volumes de vendas deverão se concentrar em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7:12, 7:12. E acreditem vocês, um homem foi preso após furtar um cavalo de um centro de ecoterapia em Rio Verde, aqui na região sudoeste do estado. O animal era usado para ajudar crianças especiais na reabilitação. O furto aconteceu durante a noite do último sábado. Os responsáveis pelo animal avisaram a polícia militar e saiu no encalço do suspeito. Nas buscas, os policiais encontraram um jovem que afirmou que um homem tentou vender um cavalo a ele por R$150. O animal acabou sendo encontrado em uma área às margens da BR-060. O suspeito foi encontrado próximo ao local. Ele foi encaminhado à delegacia e o cavalo devolvido ao centro de ecoterapia. E um motorista de uma carreta foi preso dirigindo bêbado na tarde do último sábado em Catalão. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o veículo saiu do acostamento, invadiu as 2 pistas ao lado e depois retornou à direita, tombando a carreta do outro lado da pista. A carreta estava carregada com 40 toneladas de sucata de metal. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a carreta saiu de Brasília, rumo a Pindamonhangaba, quando foi flagrada impedindo ultrapassagem de outros veículos por dirigir em zigue-zague. Pouco tempo depois, o motorista perdeu o controle do veículo. A Polícia Rodoviária Federal submeteu o condutor ao teste do bafômetro, que indicou 0,76 miligramas por litro de álcool por litro de álcool expedido. O homem foi preso e encaminhado para a central de flagrantes local. 7:13. E o governador Ronaldo Caiado impulsou Pedro Salles na CEINFRA e Alexandre Baldi na AGEAB. Vamos conferir os detalhes com Diego Espíndola. O governador Ronaldo Caiado impulsou 2 novos auxiliares da gestão estadual.
Pedro Salles assumiu a recém-criada Secretaria de Estado da Infraestrutura e Alexandre Baldi a presidência da Agência Goiana de Habitação. Caiado elogia o perfil de Alexandre Baldi para comandar a AGEAB. Nós temos na AGEAB, tá certo? Alguém que realmente tem uma história de vida na política do Estado, mas é reconhecido, que é o Alexandre Baldi, pela sua credibilidade e ao mesmo tempo pelo seu prestígio nacional, em que muito vai poder desenvolver aquilo que nós iniciamos no nosso primeiro governo, que foi a casa a custo zero para o interior do estado de Goiás e outras formas, já que agora o atual governo federal também voltou à faixa 1, o que isso faz com que haja maior volume de casas construídas com preço compatível para o cidadão que mora no interior do estado e tem renda menor do que aqueles que moram nas grandes cidades e na capital. Empresário Alexandre Baldi de Santana é formado em Direito. Já exerceu um mandato como deputado federal por Goiás entre 2015 e 2019. Foi ministro de Estado das Cidades em 2017. Também atuou como secretário de Indústria e Comércio do governo de Goiás e secretário dos Transportes Metropolitanos no estado de São Paulo. Outro auxiliar que tomou posse foi Pedro Salles. Ronaldo Caiado destaca a pluralidade do novo comandante da infraestrutura, que está no governo desde o início do primeiro mandato. O Pedro já é um secretário testado, já trabalhou comigo desde o Senado Federal e veio comigo desde o dia em que eu ganhei o governo e ocupou várias pastas e agora ocupa a pasta da Secretaria de Infraestrutura, responsável por todos esses órgãos e também para poder para poder concentrar as demandas que são muitas vezes aí de vários órgãos ao mesmo tempo e que pode facilitar a vida das prefeitas e dos prefeitos do estado de Goiás. Pedro Salles é bacharel em Direito, especialista em Direito Tributário, mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público e funcionário de carreira do Supremo Tribunal Federal. Com Caiado, foi assessor parlamentar no Senado Federal. No estado, atuou como secretário da Administração, presidente da Codego, AGEAB, Goinfra e do Conselho Fiscal da Saneago. De Goiânia, Diego Espíndola, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h16. O atacante Vinícius Júnior depõe nesta terça-feira no Tribunal de Instrução 3 de Palmas sobre o episódio em que ele foi alvo de racismo durante o jogo do Real Madrid contra o Mallorca no dia 5 de fevereiro pelo Campeonato Espanhol. O depoimento do brasileiro será por videoconferência às 4h30, horário de Brasília. A notícia da convocação de Vinícius Júnior para depoimento perante a juíza Martina Moura foi publicada primeiramente pela agência EFE. O torcedor e sócio do Mallorca, identificado como autor dos insultos racistas, vai prestar depoimento cerca de meia hora depois na condição de investigado por delito de ódio. Esse torcedor já foi punido com uma multa de 4.000 euros e uma suspensão de recintos esportivos por um período de 12 meses. Ele foi flagrado chamando o atacante brasileiro de macaco. La Liga, a liga que organiza o Campeonato Espanhol, já abriu 8 denúncias de racismo direcionado a Vinícius Júnior até agora na temporada. E declarações de Ancelotti fazem diretoria da CBF pensar em um plano B. A matéria você confere com Cadu Macri. O nome do italiano Carlo Ancelotti sempre foi tratado como o plano A por parte da diretoria da CBF para ser o próximo técnico da seleção brasileira. Mas após a última entrevista concedida pelo treinador do Real Madrid, onde ele diz de forma enfática que quer seguir no clube espanhol, mesmo com o interesse da seleção canarinho, os dirigentes da entidade que comanda o futebol brasileiro já começam a considerar outras possibilidades para o cargo. No final de semana, após o Real Madrid vencer o Valladolid por 6-0, Carlo Ancelotti brincou: se o clube espanhol me quiser, eu fico até 2034. Te digo a verdade, que haré no futuro. Te digo a verdade, o que farei no futuro não posso saber. Como disse antes e digo pela última vez, meu contrato vai até 2024 e a ideia é chegar ao final do meu contrato. E se depois o Real Madrid estiver contente comigo, até 2034. Está contento comigo
2034. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, vai estar na Europa nos próximos dias, primeiramente para acompanhar a finalíssima entre Brasil e Inglaterra no futebol feminino, que será realizada em Londres, no estádio Wembley, e vai aproveitar a ocasião para estreitar relações com possíveis pretendentes ao posto de técnico da seleção. A passagem do dirigente pelo velho continente reforça a ideia de que o próximo comandante do Brasil será um treinador estrangeiro. A agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h19. E Goiás foi o estado da região centro-oeste que mais gerou empregos com carteira assinada no agronegócio em fevereiro deste ano. Isso de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O saldo positivo foi de 2.107 postos de trabalho, com 7.191 admissões e 5.084 desligamentos. Além de terceiro colocado na região, o estado ficou em terceiro no ranking nacional. Segmentos de atividades de apoio à agricultura e à pecuária e produção de lavouras temporárias responderam pelo maior número de vagas criadas no agro goiano em fevereiro. Os maiores empregadores foram os cultivos de soja, cana-de-açúcar, alho, milho e batata inglesa. Já os municípios que se destacaram na criação de empregos foram Cristalina, Vicentinópolis, Rio Verde, Mineiros, Cabeceiras, Jataí, Chapadão do Céu, Água Fria de Goiás, Niquelândia e Lusiânia. 7h20. O governo da China vai liberar as exportações da carne bovina do Brasil. Os embarques estavam suspensos desde o fim de fevereiro, quando um caso do mal da vaca louca foi descoberto em uma fazenda no Pará. De acordo com a CNN, o Ministério da Agricultura espera que a China volte a receber as exportações de carne bovina do Brasil até a quinta-feira. A decisão ocorreu depois de uma reunião entre a pasta brasileira e a cúpula da Administração Geral de Aduanas Chinesas. Devido a um acordo bilateral, o governo brasileiro precisa interromper os embarques de proteína bovina para a China sempre que surgir um caso de vaca louca no Brasil. A volta dos envios acontece apenas com a liberação chinesa. A preocupação do gigante asiático se dá em razão da forma clássica da doença, que é transmissível e fatal. Exame realizado em Alberta, no Canadá, comprovou que o animal brasileiro desenvolveu a forma atípica da vaca louca. Nesse caso, a doença não é transmissível e nem fatal. Ela surge de modo espontâneo, seguindo um mecanismo semelhante ao Alzheimer em humanos. A retomada dos embarques é esperada desde que o resultado do laboratório de Alberta foi divulgado. Na última segunda, a Organização Mundial da Saúde Animal confirmou o parecer canadense. Desse modo, tornou-se iminente a liberação da China para as exportações de carne bovina do Brasil. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h21 agora. E a saúde lança uma ação para reduzir a dependência de insumos importados. Confira os detalhes dessa medida com o repórter Alain Barbosa. O governo federal anunciou nesta segunda-feira a retomada da agenda do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Além de reduzir a dependência brasileira por medicamentos e insumos, a medida é vista pelo governo como um alicerce para a reindustrialização do país e para o Sistema Único de Saúde. Uma das ações imediatas foi a criação do Grupo Executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde, G6, formado por 20 órgãos públicos e representantes das sociedades científica e civil, gestores do SUS, sindicatos e empresários. Ministra da Saúde, Nízia Trindade, destacou a meta para reduzir a dependência do país de insumos importados. A nossa meta é de conseguir que ao final deste mandato do presidente Lula, nós possamos atingir 70% de produção nacional dos insumos necessários para a nossa saúde. Estamos aqui reunidos com muita esperança, com muita convicção, com muito compromisso com a nossa sociedade. Não é o G6 que está de volta, é um Brasil num projeto soberano, cidadão e inclusivo. Mais de 90% da matéria-prima necessária ao Brasil para a produção de vacinas e medicamentos é importada. 60% dos remédios utilizados no país também vem de fora. A dependência por insumos importados é responsável por um déficit comercial crescente, com um recorde de 20 bilhões de dólares em importações. Para o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços,
Geraldo Alckmin, a pandemia de Covid-19 estabeleceu um novo princípio a ser seguido. Eu não posso depender tudo lá de fora. Eu não posso depender moléculas todas da Índia, equipamentos da China. Então você passa a ter um princípio novo na globalização, que é o princípio da precaução. E nós temos no Brasil uma comunidade científica extremamente preparada, com as melhores universidades, 2 institutos seculares, a Fiocruz e o Butantan. O setor da saúde representa 10% do produto interno bruto brasileiro e garante a geração de 25 milhões de empregos diretos e indiretos. A posição estratégica do país, com um grande mercado interno, mostra a capacidade de crescimento e ampliação desses números na economia brasileira. De Brasília, Alain Barbosa. 7h24, 7h24, último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira e já. Comissão de Saúde da Assembleia debate regime jurídico do IPASGO nesta terça-feira. O governo de Caiado planeja investir até 15 bilhões de reais em infraestrutura. E claro, espaço para as notícias locais. Não saia daí, voltamos já trazendo todos os detalhes para você. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h29, já de volta com o Jornal Verde Vale desta terça-feira aqui pela Verde Vale FM. E o presidente Lula sancionou 2 leis que prevêem o funcionamento 24 horas de delegacias da mulher, além do programa de combate ao assédio sexual em órgãos públicos. As leis foram publicadas no Diário Oficial da União desta terça-feira. A lei sobre o funcionamento ininterrupto das delegacias da mulher foi proposto em 2020 pelo senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, e aprovada pelo Senado no início de março. Aprovação da lei, as delegacias especializadas de atendimento à mulher deverão funcionar 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana e feriados. As mulheres que procurarem por atendimento deverão ser atendidas em salas privadas, preferencialmente por policiais do sexo feminino. No caso de cidades onde não há uma delegacia especializada para as mulheres, o atendimento deverá ser feito em uma delegacia comum, de preferência por uma agente especializada. A lei prevê que os policiais passem por treinamento para acolhimento das vítimas de maneira eficaz e humanitária. As delegacias especializadas também terão de disponibilizar um número de telefone ou uma forma de contato eletrônico para o acionamento imediato da polícia em casos de violência contra a mulher. O desemprego no Brasil atinge 9.200.000 pessoas. 38 milhões de trabalhadores estão na informalidade. Milena Abreu tem os detalhes dessa matéria. O nível de desemprego no Brasil voltou a subir no trimestre encerrado em fevereiro, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores, segundo os mais recentes dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De dezembro a fevereiro, o trimestre móvel usado pelo IBGE para análise, a taxa de desocupação alcançou 8,6%, o que representa 9.200.000 brasileiros desempregados. Comparando com o percentual registrado entre setembro e novembro de 2022, os 3 meses que são imediatamente anteriores, o aumento é de 0,5 ponto percentual. Quando a comparação é com o mesmo período do ano passado, no entanto, o desemprego recuou quase 3 pontos. Era de 11,2% naquela ocasião. De acordo com a analista do IBGE, Adriana Berengui, essa alta da taxa de desocupação nesse trimestre tem caráter sazonal e é observado em outros momentos da série histórica do Instituto. Seja porque há um processo de dispensa de trabalhadores de caráter temporário contratados no fim do ano anterior, seja porque uma breve interrupção da busca por trabalho, por motivos de férias em janeiro e paralisação de algumas atividades ali nas últimas semanas de dezembro, fazem com que em fevereiro retorne essa maior pressão sobre o mercado de trabalho. A queda do número de ocupados foi de 1,6%
com retração de 1.060.000 pessoas no mercado de trabalho frente ao trimestre anterior. Com isso, o nível de ocupação, que é o percentual de pessoas ocupadas na população em idade para trabalhar, chegou a 56,4%, queda de 1 ponto percentual, mantendo a mesma base de comparação. Em números brutos, as categorias que mais perderam postos de trabalho no período foram nesta ordem: empregado sem carteira no setor público, o empregado sem carteira assinada no setor privado e trabalhador por conta própria com CNPJ. Adriana Berengui faz a análise das perdas, considerando os setores da economia. Em termos setoriais, as atividades que mais perderam trabalhadores foram a indústria, né? A atividade também de administração pública, saúde, educação, principalmente o segmento de educação, né? E também outros serviços pessoais. A taxa de informalidade alcançou 38,9% da população ocupada no trimestre encerrado em fevereiro, num contingente total de 38.200.000 pessoas. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h34. E a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Goiás se reúne hoje para debater a mudança do regime jurídico do IPASGO. O encontro será daqui a pouco, das 9 ao meio-dia. Presidida pelo deputado estadual Gustavo Seba, a comissão convidou para o encontro o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Saulo Mesquita, procurador-geral do Ministério Público, Ciro Terra Pérez, Sérgio Vêncio, representando a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, o presidente do Conselho de Saúde de Goiás, Walter Monteiro, bem como sindicatos representativos de servidores públicos do estado de Goiás, servidores do IPASGO e a população em geral. Vale citar, Daliana, parlamentares de oposição ao governo goiano tratam a modificação do regime do IPASGO como um passo para a privatização. O Instituto, por sua vez, garante que não se trata disso. E o governador Ronaldo Caiado está finalizando projetos para lançar um pacote de obras que pode injetar cerca de 15 bilhões de reais na infraestrutura goiana até 2026, com foco na ampliação e melhoria da malha viária para fortalecer a competitividade logística do estado. Só as obras viárias consideradas prioritárias, segundo o estudo feito pelo governo em parceria com entidades do setor produtivo, alcançam cerca de 10 bilhões de reais entre pavimentações, restauração e duplicação de GOs, além da construção de pontes. Parte desse montante para as rodovias será do Fundeinfra, que deve arrecadar cerca de 1,2 bilhões ao ano. E o restante vai ser bancado com recursos do Tesouro e emendas parlamentares. Caiado retoma nessa semana, em Minaçu e São Miguel do Araguaia, o programa Goiás em Movimento Eixo Municípios. A previsão é de passar dos 140 municípios atendidos com pavimentação de vias urbanas em parceria com as prefeituras. O programa atingiu no primeiro mandato de Caiado cerca de 100 cidades e foi fundamental para estreitar a parceria política do governo com prefeituras. 7h36 e o Estado publica o resultado do concurso para soldado da Polícia Militar Goiana. A matéria com Agatha Couto. A Superintendência de Recrutamento e Seleção da Secretaria de Administração divulgou o resultado do concurso para 1.500 vagas de soldado combatente e 20 para soldado músico da Polícia Militar do Estado de Goiás. A lista dos aprovados pode ser conferida nos sites institutoaocp.org.br e também no site da Escola de Governo, que é escoladegoverno.go.gov.br. O certame, que teve as primeiras etapas em julho de 2022, ofereceu 1.520 vagas para soldados da PM, distribuídas em todo o estado, com lotação em 19 comandos regionais da Polícia Militar. Os aprovados cumprirão agora o curso de formação. O salário inicial é de R$ 6.353. De Goiânia, Agatha Couto, da Agência Cora de Notícias. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale.
Agora, 7h37, já estamos chegando com as informações locais, tudo o que aconteceu nessas últimas 24 horas aqui em nossa cidade. Vamos aos destaques da área do Corpo de Bombeiros. Registrando, ontem nós falávamos, inclusive, aqui no início do programa, né? Que nós tivemos um acidente de trânsito envolvendo carro e moto. Isso foi por volta das 6h39, na BR-364, quilômetro 357. Né, no acidente colidiu uma caminhonete, uma Amarok, uma moto, uma Honda CG Titan 150, vitimando uma pessoa. Segundo nos relatou o condutor da caminhonete, ao fazer uma ultrapassagem, ocorreu a colisão com a moto que vinha em sentido oposto. Na colisão, o condutor da moto encontrava-se em óbito no local. Né, os dados da vítima não foram colhidos naquele momento, devido à espera, né, da Polícia Técnico-Científica. Mas posteriormente, né, o cidadão ele foi identificado. Trata-se de Ayrton Silva do Nascimento. Ayrton Silva do Nascimento, ele é natural de Ipubi, no Pernambuco, né? Ele estava então aqui na região, certamente trabalhando por aqui. Até o fim da noite, né, nós não tínhamos a informação de que algum parente tinha sido localizado. Eu conversei, né, com o senhor Valdemar da Polícia Científica. Caso nenhum parente fosse localizado, o corpo seria encaminhado para a cidade de Jataí. Os veículos envolvidos, o condutor da caminhonete, ficaram aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal. A rodovia foi liberada após procedimentos necessários da perícia da Polícia Técnico-Científica. Então, nós tivemos esse acidente ontem lamentável aí com vítima após uma ultrapassagem da caminhonete Amarok, que acabou colidindo com a motocicleta. Também a Amarok vinha do Mato Grosso, né? Ela vinha aí do Mato Grosso, tá? O pessoal estava passando aí pela região. Realizado um atendimento a acidente de trânsito também, isso por volta das 3h54 na rua 18A com o setor Santa Isabel. Carro e moto mais uma vez. No acidente colidiram aí um Prisma, né? E uma Honda CG 160 vitimando aí uma pessoa. Isso foi no cruzamento ali com a Avenida 9. A condutora da moto, de 20 anos de idade, ela apresentava um ferimento aí no pé direito, escoriações diversas e também fratura aí dos dentes superiores. A vítima apresentava suspeita aí de fratura fechada também no pé direito. A equipe de resgate realizou atendimento e mobilização da vítima encaminhada até a unidade de pronto atendimento. Bom lembrar que o Corpo de Bombeiros, ele sempre coloca a suspeita, né? Porque só após uma análise médica, exames e tudo mais, é que são realmente constatados aí quais ferimentos a pessoa teve. Então nós tivemos essas duas ocorrências de destaque trazidas hoje pelo Corpo de Bombeiros a nossa Mineiros. Vamos lá, trazendo mais informações, agora a gente gira e traz detalhes da Polícia Militar e também da Polícia CVO. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Vamos então com as ocorrências policiais destas últimas 24 horas. Estive hoje lá no 46º Batalhão da Polícia Militar, trazendo aí, buscando informações, né? E a gente traz detalhes para você de tudo que aconteceu. Nós já começamos aqui com a difamação e também uma ameaça, né? De acordo aí, né, com o que foi registrado aí pela polícia, teve aqui esse registro dessa difamação e ameaça. Compareceu na delegacia de polícia a vítima, acompanhada de sua mãe, relatando, segundo ela, estava conversando em casa aí com o rapaz. Segundo a vítima, ele estava querendo namorar com ela, inclusive disse que estava só. Segundo a vítima, né, ele estava na casa dela quando chegou a autora, né, brava, gritando aí na porta, dizendo que ele era o companheiro dela, né, e querendo agredir. Ficou ameaçando, dizendo que iria quebrar a cara dela, aquela coisa toda, difamando aí com xingamentos, né, e tudo mais. De acordo ainda, né, com o relato, né, após chamar os policiais, agora está soltando nas redes sociais, né, inclusive a vítima sabe que foi ela, né, que criou aí um grupo, né, no Instagram de fofoca para espalhar aí essas coisas todas aí. Ou seja, o camarada havia dito aí para a mulher que, na verdade, ele era solteiro. Queria ali ter um relacionamento, mas quando ela estava ali
Na conversa, chega a dona do pedaço, aí bagunçou o coreto, né? Chegou a patroa e aí bagunçou tudo. Bagunçou o esquema do camarada lá. Também tivemos um furto qualificado. Foi registrado na Alameda Idalina Jordelina, bairro não identificado aqui, tá? Foi uma betoneira. Compareceu até a delegacia a vítima dizendo a seguinte situação. Tem uma obra lá, né? E quando chegaram, já não estava mais no local essa betoneira. Então foi registrado esse fato também. Ainda tivemos um outro furto, esse registrado no setor Cidade Nova, também de material, tá? De construção. Relatando que a vítima alugou uma casa, onde havia alguns objetos, né? Que estavam aí na residência. Desde o dia em que a casa foi alugada, um rapaz foi até a casa verificar algumas coisas e sentiu falta aí de objetos, vigotas, caibros, telhas e tudo mais. Começou a desaparecer. Ainda tivemos também um abuso e uma desobediência, abuso de instrumentos sonoros e desobediência, onde compareceu até a delegacia de polícia a vítima, relatando que foi feito um procedimento anterior lá em novembro, né? Esse novembro, um TCO de perturbação do sossego público. Segundo a vítima, a perturbação piorou. Além de algazarra, perturbação, som alto, madrugada, a vítima não consegue dormir, aí tem que ter o seu sossego. Então fora registrada essa situação também. Ainda tivemos uma lesão corporal, também foi registrada essa lesão corporal, compareceu a delegacia. Isso aqui foi acidente de trânsito, aí depois a pessoa vai até o local para registrar o boletim afins aí do seguro DPVAT também. Furto qualificado no setor Boa Vista. A vítima diz a seguinte situação. A vítima, seu esposo saíram por volta das 7 horas da manhã e voltaram às 10. E a porta estava rompida e sentiu falta de diversos objetos aí. Relógio de pulso, um celular, um Note 10 Pro, alimentos e tudo mais. A casa teria sido arrombada. Stélio compareceu à delegacia de polícia, a vítima, ela comunicando que recebeu aí uma mensagem de uma mulher, né, que se identificou afirmando ser funcionária do banco, seria da agência Nubank, o Roxinho, seção financeira, dizendo que havia uma solicitação de empréstimo, tinha sido aprovado em nome da vítima. Para receber, deveria enviar uma quantia de R$250, né, e se passasse, iria liberar R$2.500. Enviou o Pix aí no referido valor, né, para uma conta física, né, e segundo pediram mais dinheiro alegando custas. E a vítima novamente enviou aí R$500 para outra pessoa também, conta física, Mercado Pago. Agora o Nubank ia ter uma conta lá no Mercado Pago. Porém, eles alegaram que deveria ser R$499,99, pois 500 o computador não estava reconhecendo. Tá. E o comunicante enviou outro valor exigido aí, né, R$499,99 para um outro rapaz, outro nome ainda. Põe eita nesse negócio. Já foi 3 Pix. Fala aí, eita de novo. Eita. Então, a vítima somar, pegar a calculadora aqui. Vai lá, enviou cópias dos documentos e logo após recebeu uma mensagem dizendo que a movimentação foi identificada como incomum. Outros clientes denunciaram esse contato como fraude, né? Então ela ficou aí nesse prejuízo. Então e era para receber R$2.500. Quanto ela mandou? 250 inicialmente. Toma aí, Daliana. Depois ela mandou R$500, né? E depois ela mandou R$499,99. Então 1.250. Exatamente. Por aí. Metade do empréstimo. R$1.249,90. Então, metade do empréstimo. E aí, sem o empréstimo, que ela nem havia solicitado e tudo mais. É complicado, nessa situação. Meu pai. E todos, assim, ela foi depositando em conta de pessoas físicas. Diferentes e físicas. Não na conta da instituição, né? E a gente sabe que para você conseguir empréstimo, você não precisa pagar nenhum tipo de taxa adiantado. Ela paga ali na parcela. A apropriação indébita também fora registrado. A apropriação indébita. Compareceu até a delegacia de polícia a vítima, ela relatando que perdeu o seu cartão, né, de crédito, e quando percebeu, havia perdido o seu cartão, o suspeito, né, fez compras em estabelecimentos,
valor de R$300, certamente por aproximação, né? Tentou Esse é um problema seríssimo. Tentou lá, não, passa por aproximação, se não der eu tenho o outro aqui. Arriscou, né? Foi lá e deu certo, beleza. Ela anotou quando tinha perdido, foi olhar, já estava lá. Ela cancelou agora, né? Ainda tivemos um outro furto, esse registrado na rua C12, mas aqui não consta o bairro. A polícia, né, a vítima disse que a cozinha estava arrombada, a casa revirada, uma TV de 40 polegadas, um micro-ondas, liquidificador, videogame, fritadeira elétrica, caixa de som. Fez um limpa. Tudo isso tinha sido levado aí da residência, tá? Uma outra situação também registrada, esse foi na zona rural, em um rancho aqui nas proximidades. O proprietário desse rancho disse que apareceu lá um indivíduo de bermuda cor amarela e chinelo aparentando ter transtornos mentais, né? No caso à noite, em sua propriedade. O mesmo passou a noite em um barracão. Por volta de 8h40, conversou com o indivíduo. Eu mesmo não estava falando coisas, né, sem fundamento ali. Logo saiu do local e entrou ali pela região do Buena Vista. A equipe fez ali as informações, patrulhamento, porém não conseguiu localizar quem poderia ser. O proprietário dessa chácara ficou preocupado com aquela situação, viu que ele não estava bem, né, acionou a polícia para tentar localizar e posteriormente os parentes aí também. Vamos lá, injúria, ameaça e dano também foram registrados. Compareceu à delegacia de polícia uma mulher, ela dizendo o seguinte, que o autor teria indicado a sua companheira para trabalhar com ela. A vítima aqui disse que o autor indicou a companheira dele, no caso à época a esposa, para trabalhar com ela. Só que ele, mas a esposa tiveram alguns desentendimentos, ele chegou a invadir o local de trabalho, né, dessa ex-esposa, dessa ex-companheira, e agora está exigindo que a patroa a demita. Caso não o faça, ela irá se arrepender, de acordo com a vítima, foram as palavras ditas por ele aí. Então ela procurou a delegacia, né, para relatar, né, este fato até a delegacia, né, por ameaça, dano e injúria. Esse tipo de coisa a gente nunca pode denominar ou nominar como amor, né? Isso é um sentimento de posse. Ela já tem medida protetiva, já tiveram outras ocorrências. A pessoa acha que é dona da outra, né? Já tiveram outras ocorrências, ou seja, o indivíduo, mesmo com a medida protetiva, ele continua perturbando a vítima. Se isso não é uma quebra de medida protetiva, eu não sei o que é uma quebra de medida protetiva, eu preciso ser ensinado. Porque ele está tentando agora interferir no trabalho da vítima. Ele teve por lá. E ameaçando uma terceira pessoa, que no caso é a patroa. A patroa. Entendeu como é que tá a situação? Então, agora a polícia deve tomar as medidas cabíveis também. Tivemos aí registrado também esse acidente de trânsito por parte da polícia, né? Na BR-364, e outras situações mais tranquilas também, né? Que foram registradas nessas últimas 24 horas aqui em Mineiros. O delegado de polícia, Dr. Tiago Escandolheiro Martinho, ele diz o seguinte, mandou ontem uma reportagem pra gente. Nós falávamos aqui, isso foi lá em janeiro, né? Quando nós tivemos aí um homicídio registrado aqui em nossa cidade. Esse homicídio, ele foi registrado lá no Parque São José, né? Aparentemente, a vítima, né, que foi identificada, ela foi identificada aí como Felipe, estava em uma residência, quando ele foi até essa residência para uma comemoraçãozinha ali, aquela reuniãozinha, né, um churrasquinho e tudo mais, enfim, lá, por algum motivo, teve ali uma confusão e no dia seguinte, resultado apareceu ele morto lá no local. Ele estava morto. A polícia começou a investigar, não tinha testemunha, 3 pessoas suspeitas foram detidas, que era 2 pessoas que moravam na residência e uma terceira pessoa que teria participado aí dessa confraternização. Desculpa, Daniela, pode falar, na confraternização. Não, exato, né? Aconteceu lá 16 de janeiro, mais ou menos, até a gente tem esse registro aqui no nosso site, né, dessa notícia, e foi assim um crime que a gente ficou sem entender realmente o que aconteceu, muito álcool envolvido ali na situação, né, pelo relato, eles estavam ali num momento ali de confraternização, chamou ali
deve morar ainda, não sei, né? Um rapaz, uma pessoa mais jovem com o pai. Ele chamou a vítima, que era amigo dele, para consumir bebidas alcoólicas ali num final de semana. Exatamente. Em dado momento, chega um vizinho ali próximo, para se juntar a eles, né? Para fazer uma comida, uma carne, parece. E aí eles acabaram discutindo ali naquela situação. E no outro dia, o rapaz apareceu já sem vida. E ninguém viu, ninguém sabia, histórias, né, contraditórias foram contadas. Mas a polícia, que tem ali os seus meios de investigação, beleza. Começou então a investigar o fato, né? Ele teria recebido aí esse golpe de faca, o corpo foi encontrado na manhã seguinte. Havia, além da vítima, outras 3 pessoas. Após o início das investigações, apesar da dificuldade encontrada pela ausência de testemunhas, ou seja, pessoas que queriam contar aí o que de fato aconteceu, a polícia, né, logrou êxito em identificar o autor e prendeu aí no dia de ontem. Vamos lá, como que a polícia conseguiu localizar esse cidadão? Amarrar essa investigação? Né? Durante o curso do inquérito, constatou-se, primeiramente, as contradições encontradas, né? Aí com esse rapaz que foi preso, 52 anos. Os demais, né? E os demais presentes, ou seja, ele contou uma coisa, os demais contaram outra, mais parecida um com o outro ali. Após um deles narrar que o investigado citado, após algumas horas do crime, ligou para ele para saber se a vítima estava bem. Uma das testemunhas falou, ele ligou perguntando se a vítima estava bem. Ademais, fora levantado também que a faca utilizada no crime não pertencia à residência a qual estava acontecendo a moagem, a festa, né? E também, né, o indivíduo lá, ele foi o último a chegar, né? E ao sair levou consigo não só a faca, mas também as carnes que estavam assando por ali. Aí, baseado nisso... Terminar o churrasco em casa. Mas essa faca não era nossa. Nunca vi a faca, tal faca. Beleza, né? E a carne, o que você estava fazendo? A carne, mas ele levou. Aí a polícia já começou a ligar os fatos. Afinal, ele confessou a prática, dizendo que matou por ter sido chamado de vagabundo. Certamente ali no teor alcoólico, alguma situação nesse sentido. Teve aí, então, ele foi xingado e acabou aí desferindo esse golpe de faca na vítima. E a gente ficou pensando assim, né? Que havia um motivo maior por trás disso, né? Pensamos assim, não, deve ter acontecido alguma coisa, mas grave. Não. Banalidade, futilidade, né? O investigado agora responderá pelo crime de homicídio qualificado, podendo pegar até 30 anos de prisão. 30 anos, se condenado for. Então, 52 anos, como o nome não foi divulgado, nós não conseguimos localizar a sua defesa. 7h55, aqui na nossa programação a gente gira agora. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Bora lá, a voz do cidadão, pessoal participando pelo 996-236881. Vamos lá, olha, queria denunciar. A mulher disse que um rapaz soltou 3 cachorros lá na esquina da antiga pedreira. Ela só mandou o recado, fala pra ele que a batata dele tá assando e da próxima vez eu vou filmar. Tá aqui a cidadã mandando aí o recado, né? E muito bem dado o recado, diga-se de passagem. Muito bem dado o recado aí, né? Tomara que filme mesmo e passe aí para as autoridades competentes. O pessoal tá pedindo, deixa eu ver aqui, tá. Troca de lâmpadas, tá? Na Dona Cândida, quadra 36, lote 15, Jardim Floresta, na Rua das Gameleiras, quadra 37, lote 21, também no Jardim Floresta. São 3 postes ali, tá? A cidadã diz que ela quer saber qual providência tomar. Diz que todo final de semana os vizinhos lá jogam um truco e aí 6 mil pra cá, 9 pra ali e o barulho todo e som alto e gritaria, ela não consegue dormir. Deve procurar a delegacia de polícia, registrar um boletim de ocorrência aí de perturbação do sossego público. O pessoal tá dizendo o seguinte, né? Imóvel abandonado ali às margens da GO 341, né? Antiga Fibravan. Bairro Popular, agora tem indivíduo se escondendo por ali, não sei se é louco ou usuário, está incomodando a vizinhança, chutando portões, xingando, e há relatos aí de ataque também a uma moça, pede providências.
Agradecemos, né, a vocês e aos órgãos a que cabe por arrumar a estrada da Ponte do Ribeirão. Então, o pessoal pediu aí, disse que já arrumou por lá, tá? Pessoal pedindo poda da cerca viva ali na escola Maria Aparecida também. Pede a atenção da SMT, fiscalização noturna. As motos estão barulhentas demais, perturba todo mundo, viu? Lâmpada, a poste em frente à minha casa, né? Liga depois das 2 da manhã. Na Rua 20, Manuel Abrão, número 46. Rua 20, Manuel Abrão, ali número 46. Tá preguiçosa a lâmpada lá, só de madrugadinha que ela resolve dar o ar da graça por ali. Ela esquenta. Aí ela dá uma esquentada lá. Vamos lá, bom dia. Situação aqui no Quebra-Molas. Ele colocou aqui, Wesley. Sabe onde é que é o quebra-dedo? Claro aí. Então. Nós que é mais antigo. A situação aqui no quebra-dedo tá demais. Né? Então, pessoal fazendo aí, aquela lá da reclamação da avó, né, que tá sofrendo aí. Olha, você deve procurar a delegacia de polícia, informar o endereço, vai ser de forma anônima, tá? Para poder, então, ser investigado esse caso aí e verificar se está acontecendo aí os maus tratos contra idosos também, tá? O pessoal tá dizendo o seguinte, cadê mais aqui? Tem mais reclamação, deixa eu ir lá para cima aqui agora. A rua da minha casa não tem iluminação, né? Na onde que é? Rua H, quadrão 11, lote 1, Parque do Jatobás, pedindo aí, então, essa iluminação. Lá na Cândido Eulália Souza, quadra 60, lote 3, o pessoal tá dizendo aqui que lá no Jardim das Perobeiras tem mato alto por lá, rua toda esburacada, pedindo ali um auxílio por parte da prefeitura também, tá? A limpeza de lotes, não passou o endereço aqui, né? Só mandou aqui, pessoal, ainda foram limpar os quintais. Deixa eu ver se pra cima aqui tem o endereço. Reclamação antiga, né? Lá no... Não colocou o endereço, eu preciso do endereço, tá? Rua, tal, esse tipo de coisa assim, pra facilitar aqui pra gente, beleza? A faixa de pedestre na feira ainda não colocou, o pessoal tá cobrando lá a faixa de pedestre, tá? Estamos de novo sem energia, fazendas região ali do João Avelino. Alô, Equatorial, é um teatro, não merecemos essa tanta falta de energia por aqui. Mais uma vez o pessoal reclamando, né? Bom dia, o nome do rapaz que morreu no acidente, por favor. Deixa eu pegar aqui. Cadê, rapaz? Pra gente informar pra você. O nome dele é Ayrton Silva Nascimento. Ele é filho de Cícero Amâncio e Aldenora Maria. Ipubi, no Pernambuco, que ele é natural de lá, tá? Seria interessante aplicar redutores de velocidades próximo ao CEMEI Noêmia Ferreira, na Avenida Contorno. Tem faixas indicadoras, porém motoristas não respeitam. É o que mais acontece aqui, né? Principalmente por se tratar aí de uma descida. Caminhões descem em alta velocidade e não respeitam a faixa de pedestre ali. Muita criança, né? Um CEMEI bastante movimentado ali no Parque São José. Pessoal pedindo redutores de velocidade por lá. Policiamento no Perobeira. Cansamos de pedir, né? Cheio de boca de fumo para tudo quanto é lado. Eles agora deram para pedir até bombril aqui nas casas. Tá difícil a situação por aqui, tá? Rua 78, Nossa Senhora Aparecida. 2 lâmpadas da esquina em frente à Escola Tunico Corredeira tá queimada, pedindo a reposição também. Iluminação na Rua 5 do Mutirão 4. A rua tá muito escura, não dá para falar quais postos, mas são vários aí. Troca de lâmpada na BV 21, quadra 24, lote 33. Pessoal aí da Rua 5, me fala pelo menos a quadra aí, onde tá mais escuro aí pra gente repassar aqui pro pessoal, tá? O pessoal tá pedindo para arrumar ar-condicionado lá na Escola Maria Eduarda também, né? Estão reclamando aí de calor. Bom dia, meu amigo Jota. O pessoal tá pedindo aí uniformes, né? Escolar. Uniforme cobrando. Minha filha estuda na escola, pedindo então, né? A uniforme escolar. Vou procurar saber aí, né? Sobre essa questão de uniforme escolar, se haverá uma reposição ou não, ou se são aqueles que foram doados aí anteriormente, né?
Bom dia, Jota. Minha vizinha tem um cachorro que não deixa a gente dormir, o que fazer? Né? E é complicado essa história de cachorro. Parece que os cachorros são meus, né? Parece que tá dentro da minha casa aí, lá no bairro Popular. Essa nem eu sei falar, viu? Nem eu. Pessoal falando aqui do Mato Sujo, é lá na Rua das Perobeiras, encostado aí no pasto lá no setor Perobeira, uma das últimas ruas de lá, pedindo essa limpeza também. 8:02, já não dá mais tempo, né? Então vamos lá, o pessoal tá dizendo o seguinte: sou moradora do Buena Vista, tem uns lotes cheios de mato, o pessoal poderia vir aqui fazer a limpeza, os proprietários aí, tá? Pedindo para fazer essa limpeza dos lotes no Buena Vista. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Bom dia, Wesley. Muito bom dia para você, Jota. Bom dia, Daliana, todos os nossos ouvintes que conosco estiveram nesta manhã de terça-feira. Um ótimo dia para você. Se Deus assim nos permitir, amanhã, quarta, às 6:30 da manhã, que estaremos com mais uma edição do Jornal Verde Vale. Bom dia, Daliana. Bom dia, Jota, Wesley, bom dia para você também que participou conosco aqui no mais uma edição do Jornal Verde Vale. A partir de amanhã, né, como o Wesley falou, 6:30 a gente está aqui, temos um encontro marcado com você. Um bom dia. 8:03, forte abraço. Tchau, tchau. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.